Cortes de gastos. Haddad comemora resultado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o pacote de cortes de gastos, apesar das alterações no Congresso, atingirá um valor próximo ao inicialmente estimado, 71,9 bilhões de reais em 2 anos. Apesar da redução de pouco mais de 1 bilhões de reais após as mudanças legislativas, Haddad considera o resultado positivo e promete novas medidas de corte de despesas em 2025. Dólar cai após leilões do BC. O dólar caiu para R$ 6,06 após o Banco Central do Brasil, BC, realizar leilões de 15 bilhões de dólares em 2 dias para conter a alta da moeda americana, que havia atingido R$ 6,30 na quinta-feira. O BC utilizou leilões à vista e com compromisso de recompra. Temporal causa estragos em SP. Fortes chuvas e ventos de até 83,2 km/h atingiram São Paulo na sexta-feira, 20, causando alagamentos e deixando 117 mil imóveis sem energia. 2 alertas foram emitidos pela cidade. Houve quedas de árvores, mas sem vítimas. EUA visitam Nova Síria após Assad. Uma delegação americana, incluindo a principal diplomata para o Oriente Médio, Barbara Leaf, visitou Damasco para se reunir com o novo governo sírio liderado pelo Hayat Tahrir al-Sham, HTS, após a queda do regime de Assad. A reunião, inicialmente seguida de uma coletiva de imprensa cancelada por questões de segurança, foi considerada positiva. Os EUA buscam garantir que o HTS não represente uma ameaça terrorista e trabalham para obter informações sobre cidadãos americanos desaparecidos. A visita ocorre em meio a uma avaliação internacional do HTS, com potenciais mudanças na designação do grupo como terrorista. Outras nações ocidentais também enviaram delegações a Damasco, preocupadas com a estabilidade do país e os direitos das minorias, incluindo as mulheres, que realizaram protestos pela democracia. Musk apoia a AfD na Alemanha. Elon Musk declarou apoio público ao partido de extrema-direita alemão AfD. Há 2 meses da eleição federal alemã. O endosso, feito no X, antigo Twitter, foi comemorado pela AfD, partido frequentemente acusado de conexões neonazistas e monitorado por órgãos de inteligência. Pesquisas indicam que a AfD pode se tornar a 2ª maior força no parlamento. Orçamento de São Paulo 2025 aprovado. A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou o orçamento de R$ 125,7 bilhões de reais para 2025. O maior da história da cidade. As secretarias de Educação, Saúde e Mobilidade e Trânsito receberão os maiores valores. A aprovação também inclui o fim do limite de barulho para grandes eventos em estádios. Orçamento 2025. Votação em fevereiro. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, anunciou que a votação do Orçamento da União de 2025 será adiada para fevereiro de 2025. Após o recesso parlamentar, a decisão se deve à falta de tempo para apreciação do parecer, e a responsabilidade pela data final da votação caberá aos novos presidentes da Câmara e do Senado.
A última vez que o orçamento não foi aprovado até o fim do ano foi em 2020. Durante o governo Bolsonaro, sendo aplicado o 12º para custeio da máquina pública. STF julgará caso Cunha por corrupção. O ministro Gilmar Mendes decidiu que o STF julgará a ação por corrupção passiva contra Eduardo Cunha, mesmo após o ex-deputado deixar o cargo. A decisão mantém Cunha como réu, considerando que os fatos ocorreram durante seu mandato e em razão de suas funções. A decisão se baseia em um entendimento em discussão no STF sobre a ampliação do foro privilegiado. Embora essa discussão ainda não esteja finalizada. Orçamento 2025. Impasse no Congresso. A cúpula da Câmara defende a aprovação do orçamento de 2025 ainda em 2024. Enquanto o relator, senador Ângelo Coronel, prefere análise em 2025. O atraso se deve à indefinição do salário mínimo e imbróglios com emendas parlamentares. Articuladores do governo tentam reverter a situação, com possibilidade de substituição do relator. Lula precisa dialogar mais com o Congresso. Deputados cobram maior aproximação do presidente Lula com o Congresso Nacional, apontando dificuldades na articulação política e menos reuniões com bancadas em comparação a governos anteriores. A necessidade de interlocução e diálogo informal é destacada como crucial para o próximo ano. PEC de corte de gastos aprovada. O Congresso aprovou a PEC que inclui medidas de corte de gastos públicos. A proposta limita supersalários, altera regras do abono salarial e modifica a destinação de recursos do Fundeb. STF aprova Plano Pena Justa. O STF homologou o Plano Pena Justa, criado pelo governo federal e CNJ para solucionar problemas do sistema prisional brasileiro, como superlotação e conflitos entre facções. O plano, composto por 4 eixos: controle de entrada, qualidade dos serviços, reintegração social e prevenção da inconstitucionalidade, estabelece metas para 2025, 2026 e 2027. Ambipar. Queda acentuada após máxima histórica. As ações da Ambipar, a MBP3, caíram 49,8% nesta semana após atingir máxima histórica, apesar de bons resultados no terceiro trimestre, com alta de 15,2% no EBITDA ajustado e 25,4% na receita líquida ajustada. Analistas do Bradesco BBI cortaram a recomendação para underperform, reduzindo o preço-alvo para R$ 120 em 2025. A justificativa é a necessidade de crescimento mais acelerado e a incerteza sobre a velocidade da recuperação. Analistas do Itaú BBA também colocaram a recomendação sob revisão, citando mudanças na alta administração e melhorias na divulgação de dados operacionais. Bolsas sobem. PEC aprovada no Brasil. As bolsas americanas subiram após dados de inflação mais brandos. No Brasil, o Congresso aprovou a PEC do pacote fiscal. A Eletrobras anunciou dividendos e o dólar caiu após Lula afirmar que não interferirá no Banco Central. Mini geladeira Black mais Decker 8L.
A mini geladeira Black + Decker de 8 litros é perfeita para viagens e atividades ao ar livre. Com design moderno e compacta, oferece funções de resfriamento e aquecimento, além de poder ser conectada à tomada do carro.